Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça. Vocês já sabem, é que o mundo jurídico vira resenha, né? E não esqueçam de curtir, compartilhar, dar o joinha, né? Antes da gente começar. Mas vamos lá. Nosso entrevistado dessa semana está completando 30 anos de advocacia. Não é pouco não, viu, gente? Não é pouco. Ele foi diretor da Escola Superior de Advocacia e seu nome esteve na lista tríplice para juiz do Tribunal Regional Eleitoral e para Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 30 anos de direito, ele tem muita história para contar. 30 anos, gente. Não foi ontem, não. Seja muito bem-vindo, doutor Vinícius Santana. Muito obrigado, doutora Carla. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Já tem um tempo que estamos combinando. Eu, pelo menos, estou muito ansioso e muito feliz de estar aqui. Vai ser um prazer conversar com você. Obrigada. E aqui fique à vontade, está em casa, é bate-papo mesmo, embora está escrito segredos, aqui a gente vai revelando tudo. Mas é um prazer recebê-lo de verdade, sempre com essa simpatia, sempre muito disposto aí num bate-papo. Vamos lá, por que direito na sua vida? A gente começa sempre perguntando por que a escolha do direito? Eu sempre, lá em casa, todos nós, né? Nós somos em 4 homens, e nós sempre fomos muito incentivados ao estudo, não é? Tanto por parte da mãe, quanto por parte do pai. E a minha escolha não foi uma escolha muito decisiva, não. Eu não tinha exata certeza do que eu queria. A minha dúvida era entre aqueles 3 cursos mais tradicionais, né? Engenharia, medicina ou direito. Todos ligados um ao outro, né? Pois é. Então, eu não me via fora desses cursos. Uhum. Apesar de eu gostar de números, não me via sendo engenheiro, a minha decisão ficou entre direito e medicina, né? E aí, na hora da inscrição mesmo, é que eu defini. No último ano, né, no ano que eu estudei para o vestibular, foi que eu comecei a decidir. E aí acabei fazendo direito. E, claro, né, de lá para cá, eu era bancário na época que eu fiz o curso de direito. Na hora que eu iniciei a minha vida acadêmica, eu era bancário. Eu já trabalhava no Banco Real à época, desde os 16 anos. Gente! A época Banco Real. E comecei o curso, e aí lá, mais ou menos nos 2 primeiros anos, eu decidi largar o banco, porque aí comecei a enxergar no curso de Direito realmente o meu futuro. Comecei a me identificar com os colegas, com as matérias, e com a advocacia também, logo em seguida. Fiz estágio na Procuradoria do Estado. Logo que depois que você largou o banco? Durante o curso você fazia... Exatamente. Logo depois que eu larguei o banco, eu comecei a procurar estágios, né? E aí fiz um estágio na Procuradoria do Estado, onde eu conheci todos esses juristas que eram referências na época. Eles eram procuradores do Estado, eram professores da UFES, né? Gladys Bitran, Haroldo Limonge, Abicair, toda essa turma aí já, Agesandro, né? Então, Desbardou Aníbal, Desbardou Álvaro, todos eles também eram professores na UFES e eram procuradores do Estado. Você fez UFES? Eu fiz UFES, sou graduado pela UFES. Graduado e mestrado também fiz na UFES. Olha, que legal. E era curso anual na época? Ou era semestral? Não, já era semestral. Alguns até conseguiram adiantar o curso, né? Algumas pessoas que entraram comigo conseguiram se formar em 4 anos e meio, alguma coisa assim. Que dava na época, hoje não dá mais, não né? dá mais, e também, no meu caso, né, eu até tentei fazer isso também, mas eu trabalhava no banco e era bem desgastante. O banco sempre é desgastante, né?
Era caixa? atividade. Não, eu trabalhei a maior parte dos 5 anos de banco que eu fiz, dos 16 aos 21, eu trabalhei 4 na contabilidade bancária. Na Trabalhava na contabilidade, Sim. gente. Em que isso te ajudou na sua advocacia? Me ajudou muito. O banco me ajudou a entender as relações de hierarquia, que no banco eram bem consolidadas. Então, no banco tem muitos protocolos, determinados atos você responde sozinho, outros atos você não responde sozinho, você precisa de um visto de uma outra autoridade, às vezes é o seu chefe imediato, às vezes é o gerente da agência, às vezes é um gerente da área comercial, dependendo do produto que você está negociando com o cliente. E me ensinou muito, sobretudo porque esse cargo que eu entrei, na época era chamado de praticante, é algo como menor aprendiz. Entendi. Então, a gente estudava as matérias, coisa que o bancário que entra naturalmente no banco, ele não passa por esses aprendizados teóricos, ele vai direto para a agência. E dali ele vai aprendendo na base da prática, né? E nós não, nós fazíamos cursos teóricos, íamos para a agência e depois finalizávamos a teoria de todas as seções do banco, contas correntes, empréstimo, duplicatas, né? Olha, que legal. Fizemos todas essas pessoas, né? Tem vários que depois eu encontrei no mundo jurídico, né? Que entraram comigo nessa época. O Romilton, que é juiz de direito, era dessa turma de praticantes do Banco Real. Olha, que legal. O doutor Daniel, que é juiz de direito, também é dessa turma. Que bacana. Então, muito bacana. interessante isso, porque além dessas relações de hierarquia, esses conhecimentos me ajudaram depois na advocacia, nas questões de títulos de crédito, nas questões de contratos bancários, tudo isso aí, toda essa bagagem eu levei para a advocacia e ajudei bastante os escritórios, né? E os clientes para quem eu prestei serviço. E durante a faculdade, você só fez estágio na procuradoria ou foi também para algum escritório? Eu fiz um estágio na Procuradoria do Estado e depois, no último semestre da minha advocacia, eu iniciei o estágio no escritório onde eu trabalhei, digamos assim, na primeira fase da minha advocacia. Antes de trabalhar no Tribunal de Justiça, que eu fui assessor do Tribunal de Justiça, eu me formei em 93, no final de 93, já estava nesse escritório, que era o Rodrigo Reis Mazei, Nelson Cavalcante Silva Filho e Francisco Carlos Moraes Silva, eram os 3 Doutor sócios. Francisco, do Nelson, que é juiz do Tribunal Marítimo hoje, meu irmãozão. E doutor Rodrigo Mazei. Guardo no coração todos os aprendizados técnicos e humanos, né? Que, inclusive, vou falar, né? Os dois estão me devendo vir aqui. Já fica, né? Doutor Francisco, mas o doutor Nelson também já falou que vem. Mas vamos lá. E aí, quanto tempo você ficou lá? Aí eu fiquei 8 anos lá. Eu fiquei como advogado, né? A partir de 94, fiquei até 2002. Aí, em 2002, março, abril de 2002, eu fui para a assessoria de bar do Álvaro Bourguignon e fiquei lá até 2008. Em 2008, eu saí do tribunal e voltei para a advocacia quando o meu irmão mais novo... Doutor Igor, que já esteve aqui também. Isso. Já tinha um escritório montado com o nosso sobrenome, com mais alguns colegas que hoje já estão em outros lugares, né? Mas, à época, ele me chamou e eu fui trabalhar com ele. Então, eu sou sócio do Igor. Muitos acham, né, que por eu ser mais velho, o escritório é meu, mas foi ele que fundou o escritório. O escritório é dele. Ele é o sócio fundador, né? Nós somos, digamos assim, somos iguais no escritório, mas eu digo para ele sempre que a cara do escritório tem que ser dele, porque ele é o fundador, então foi quem idealizou, exatamente, né? Exatamente. Que legal, que bacana isso.
da sua primeira época da advocacia. Sim. Alguma história lhe marcou muito? Sim, tenho algumas. Uma que foi bem no início da minha carreira, eu fui... Um cliente contatou o escritório e eu fui fazer uma audiência no juizado especial. Eu fazer uma audiência no juizado especial. Ele mesmo tinha feito a ação, né? Ele mesmo tinha feito, mas ele sentiu a necessidade de estar acompanhado por um advogado na audiência. Até porque ele viu que o réu tinha um advogado. Era uma ação, ele cobrava uma multa e uma última prestação de um contrato de promessa de compra e venda onde ele havia vendido um imóvel para essa pessoa. E nós chegamos na audiência de conciliação, no juizado especial. A juíza perguntou se tinha acordo, a parte contrária pediu a palavra e contou o que tinha acontecido na vida dele para, digamos assim, demonstrar que ele não tinha condições de pagar aquela dívida, porque a única coisa que lhe restava e tal era um Fusquinha antigo, aí ele falou o nome, né? Um Fusquinha 78, alguma coisa assim. E na hora que ele acabou de contar essa história, né, ele, de certa forma, comoveu as pessoas que estavam lá, entre essas a juíza, né, que estava presente na audiência. Vou ser sincera, até eu fiquei um pouquinho emocionado com a história. Mas o meu cliente, prontamente, na hora que ele percebeu aí a juíza perguntou, então, como que nós vamos fazer esse acordo? Como que nós podemos compor, doutor? Passou a palavra para mim. Antes mesmo de eu me manifestar, o meu cliente pediu a palavra. E ele disse assim, Excelência, eu também tenho uma história triste. E aí ele começou a contar que ele era representante comercial de uma empresa muito famosa, né? Era um fabricante de um produto, e que esse produto, ele falou o nome disso, Excelência, Vossa Excelência deve conhecer, inclusive, esse produto, que ele foi muito anunciado, mas esse produto não vendeu, ele foi um fracasso. E eu fiquei com um apartamento de 3 quartos que eu tinha lá em Jardim da Penha, que esse senhor prometeu comprar, mas não me pagou ainda. Com pelo menos um cômodo desse apartamento ficou com esse produto encalhado, porque a empresa não aceitou a devolução e eu tive vários problemas por conta dos investimentos que eu fiz nesse produto, e eu resolvi, então, que eu tinha que vender minha casa, porque eu não conseguia mais sustentar minha casa, então eu vendi a minha casa para esse cidadão e fui morar num apartamento menor, né, em Jardim Camburi, na época. Jardim da Penha para Jardim Camburi tinha, né, uma diferença substancial, hoje em dia não há mais. E aí ele disse que, portanto, ele não tinha mais outra opção, ele não tinha mais condições de pagar o condomínio, não tinha mais condições de sustentar aquele apartamento, por isso ele foi para apartamento menor, então que ele aceitava, assim como pagamento, o Fusquinha 78 porque ele já estava andando a pé. Olha, eu vendi meu carro, vendi meu imóvel, estou andando a pé, portanto eu aceito. E o acordo saiu mais ou menos nesse sentido, né? Olha só. Então foi muito engraçado que quando terminou essa audiência, além dessa situação muito curiosa, né, eu estava bem no início mesmo da minha carreira, ele falou assim, então, doutor, agora acabou a audiência e tal, na saída, inclusive, do fórum, né? Ele fez um cheque, né? E na hora que ele perguntou quanto eu devo, ele já sabia quanto ele devia, né? Eu falei, eu cobrei dele a metade do valor da audiência, porque eu falei que a outra metade, no mínimo, foi trabalho dele, né? Então, foi interessante. Que legal. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado grande para mim, né? Porque realmente todo mundo tem sua história triste. Claro. Então, se você for colocar a sua história triste para se esquivar das suas obrigações civis, né? Então, meu pai sempre falou, meu filho, nós estamos no país dos coitadinhos, ele fala. Né? As pessoas sempre trazem esse vitimismo para se esquivar de responsabilidades. É verdade, é verdade. E qual
quando foi que você decidiu? Falou, não, agora chega de advogar, vou ser assessor no tribunal. Como é que foi essa transição? Foi exatamente quando surgiu a oportunidade. Foi a Foi oportunidade exatamente mesmo, quando não surgiu a foi? oportunidade que eu imaginei que eu pudesse ter uma experiência diferente. Eu estava advogando 8 anos. Eu sou um pouco daquelas pessoas que não se vê fazendo a mesma coisa a vida inteira, apesar de reconhecer que a advocacia é algo dinâmico e que você consegue, dentro da advocacia, variar bastante nas suas atividades, suas tarefas e no seu potencial. Na oportunidade, eu falei, bom, isso pode ser algo muito bom para mim. Foi uma pessoa que tinha sido meu professor, e eu falei assim, sendo professor, talvez eu aprenda mais ainda Sim. nesse cargo, né? Então, eu fui para lá, para o tribunal. Foi exatamente quando surgiu. Era uma pessoa que já havia trabalhado, inclusive, no escritório. Era, né, ia abrir vaga, era Maria Augusta Paim, ela trabalhou com o Desembargador do Álvaro. Foi quando surgiu a vaga dela, no gabinete do Desembargador do Álvaro. E aí eu decidi mudar da água para o vinho e fui para a assessoria. E quais as dificuldades você teve quando chegou lá? As dificuldades é que quando você está 8 anos já na advocacia, É o que você está defendendo um lado, né? Você tem tá partido. você faz as peças parciais. Exato. Suas peças são parciais, né? E você muitas vezes não mede as palavras. Eu mais ainda naquele momento mais novo, mais menos maduro da advocacia, você, né, era um pouquinho bem mais combativo, né, nas palavras, era mais contundente nas palavras. Hoje eu acho que eu sou bem menos e grande parte disso eu aprendi no tribunal. Então, no tribunal você aprende as peças parciais, a elaborar peças parciais. E também aprende a não adiantar julgamento, porque você analisa, você faz minutas de decisões provisórias o tempo inteiro, né? Então, você tem que, quando você minuta uma decisão provisória, você não pode ser definitivo, até porque no contraditório ali, no ambiente recursal, sobretudo, não se operou. Muitas das vezes, nem mesmo no primeiro grau. Então, mas eu acho que eu aprendi rápido isso. Eu acho que eu aprendi rápido a lidar com ser menos contundente nas palavras e não tomar partido de nenhum das partes, né? Das partes. E tem algum caso assim que lhe marcou? No tribunal, agora você me pegou de surpresa. No tribunal, o que me marcou no tribunal? Na grande maioria das vezes, no gabinete do desembargador Álvaro, e até a gente trabalhando com outros juízes que substituíram o desembargador também, na maioria das vezes não existe uma orientação para você preparar a minuta. Ela existe quando, às vezes, o advogado despachou com o desembargador, ou quando é uma matéria que já há um posicionamento mais firme do próprio desembargador, né, do gabinete, você já se familiariza com isso quando você entra no gabinete, né, qual o posicionamento do desembargador em determinadas situações. Quando não há isso, a peça sai dali da assessoria. A peça sai dali, o desembargador chamava às vezes para tirar uma dúvida ou outra e você tinha que ter o processo em mente, né? Conhecer bem o processo era basicamente o que o desembargador exigia da gente, além de estar bem atualizado, né, e de escrever bem. Era basicamente o que ele exigia da assessoria, conhecer bem o processo, não ter surpresa, né? E muitas vezes os advogados e às vezes as partes, o desembargador permitia isso antes, na nossa época,
2002 a 2008, era muito comum o despacho com assessores. Hoje não é mais. Hoje, acho que não tem nenhum desembargador que você não tenha que despachar diretamente com ele. Lá no gabinete de Desembargador Alvarenga, em muitos gabinetes você despachava com assessor. Mas era muito comum essas minutas saírem do jeito que elas saíram, no sentido que elas saíram no julgamento, para ser assinado e aprovado pelo desembargador e ser lido na sessão, daquele jeito que a gente fazia. E era muito comum que, às vezes, os advogados, depois desses julgamentos, vinham para nós acreditando que havia algo por trás naquele julgamento. Alguma coisa que não estava ali, que influenciava aquele julgamento, quando, sugerindo tretas, digamos assim, nos julgamentos, quando, na verdade, tinha saído da nossa mão aquela minuta. Né? O sentido dela, pelo menos, tinha saído dali do gabinete, dali da assessoria. Então, eu acho que isso também eu aprendi muito. Quando, antes de ir para o tribunal, eu tinha essa tendência de acreditar, às vezes, que isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa daquilo. Pessoalizar, achar que tinha alguma coisa pessoal no processo. Entendi. Né? Eu aprendi bastante, não ter essa visão, não achar que é algo pessoal. Que bacana. O que foi a melhor coisa no seu período do tribunal? Sem dúvida nenhuma, foi conhecer a Mônica, que é minha esposa, né? Lá no tribunal, conhecer a Mônica, casar com ela, foi a melhor coisa, sem dúvida, que aconteceu. Que legal! E ela era assessora de outro desembargador? Ela era assessora do desembargador Bisotto. Ela era assessora do desembargador Bisotto e ela foi assessora do desembargador Bisotto há mais de 20 anos. Nossa! Que legal! Bacana. Então, nós nos conhecemos em 2002, em 2003, nós já estávamos casando. Olha, que legal! Que bacana! Que bacana! Antes disso, a gente já viveu em união estável. Antes mesmo de 2003. Que legal! Que bacana! E as amizades, né? Sim. Conheci muitas pessoas no tribunal, muita gente que eu carrego até hoje. Muitas amizades. E daí sua decisão de sair do tribunal? Como você falou, 6 anos de tribunal, e chegou a época do desembargador Álvaro ir para a vice-presidência. Na vice-presidência, o trabalho mesmo passa a ser aquele trabalho de admissibilidade ou não de dos recursos excepcionais, recurso especial extraordinário. E aí, naquele momento, eu vi que eu não queria mais ficar na assessoria. Foi bem rápido também a minha decisão. Eu falei, se eu vou ficar 2 anos agora fazendo minuta nesse sentido, eu não quero mais. Você não tem aquela coisa de ficar protelando para lá, você decide, resolve e vamos embora. Decidi e logo em seguida comuniquei ao desembargador Álvaro, também não tinha em mente nenhuma possibilidade mais de ficar. À época eu fazia mestrado na UFES, já estava fazendo mestrado, estava terminando uma pós-graduação de Direito Tributário na FGV, M. Murat, e estava dando aula na UFES. Então, eu estava fazendo essas 3 atividades à época. Ou a pós-graduação já estava no final, era só TCC. O mestrado eu já estava finalizando já o mestrado. Já estava finalizando o mestrado. E também a professor substituto, estava dando aula na UFES na época. Então, aproveitei que eu estava com um monte de atividade e larguei o tribunal. E falei, vamos ver para onde esse rio vai seguir. E aí começaram a aparecer algumas causas, algumas pessoas me procurando para eu trabalhar como advogado. O Igor imediatamente me chamou para ir para o escritório. Como eu não tinha absoluta certeza de que eu queria voltar para a advocacia imediatamente, eu estava meio que pensando na vida ainda, ele
eu não aceitei imediatamente. Eu pedi para ele, espera só um pouquinho e tal, deixa eu me organizar. E aí comecei a fazer uma coisa, fazer outra, consultoria aqui, consultoria ali. Aí ele falou, eu sei que você já está advogando, vamos lá para o escritório. Aí eu fui. E aí, de lá para cá, viramos sócios, né? De fato, de direito. E hoje eu estou muito satisfeito, né? De ter o irmão como sócio. É muito bom. É muito gratificante poder lidar com o Igor nesse âmbito também, no âmbito profissional. Que legal. Até porque eu acho que eu o inspirei para ele ir para a advocacia e ele também me inspira como profissional da advocacia, tanto sobre o aspecto técnico quanto empresarial e de gestor, né? Que bacana. Que bacana. Qual dos dois é mais bravo? Mais bravo? Eu acho que eu acho que os dois são bravos, eu acho. Ah, é? Eu acho que sim. Mas a gente se dá bem, a gente sabe aqueles irmãos que brigam na hora que tem que brigar e no momento seguinte já está muito tranquilo. E é assim com os outros dois irmãos também, que nós somos em 4, né? E a nossa educação sempre foi assim, sejam amigos entre vocês, irmãos, porque um dia os pais de vocês não estarão mais aqui e vocês precisarão um dos outros. Então, briga entre irmãos, sobretudo quando você é mais jovem, briga física, inclusive, essa necessidade, né, que o homem em geral tem, né, de se posicionar pela força física, é comum. Que isso tem que parar no momento correto. Claro, né? claro. E sempre foi assim. Ah, que bacana, que bacana. E que história é essa do cliente com o caixa eletrônico? Então, houve uma causa, né, que o cliente procurou a gente e ele tinha feito uso do caixa eletrônico e não teria conseguido sacar a quantia no fim de semana. E então ele chegou com essa causa e ele precisava comprar remédios, e ele precisava muito desse dinheiro no fim de semana e não conseguiu. Então, foi uma ação de juizado especial, ação indenizatória por danos morais, né? E quando nós participamos da audiência, na época não tinha câmera nas máquinas. Essa também foi bem no início da minha advocacia. Não havia câmeras, então não tinha como... A máquina não emitia recibo de que o cliente colocou o cartão. Então, você não tinha muito como provar que o cliente estava ali, mas existia a possibilidade da máquina emitir posteriormente esses registros. Então, teria que ser feito um pedido para o juiz para que digamos assim, essa perícia, né, esse documento fosse emitido pelo próprio banco para saber se houve realmente essa tentativa, a inserção do cartão na máquina e tal. E aí, nesse momento, o cliente desiste, me chama, pede para conversar comigo, eu vou para fora da sala e ele quer desistir da ação e eu tento entender o porquê daquilo e ele, muito constrangido, acaba dizendo que não ia ter como provar aquilo porque não era verdade. Né? Ele não tinha ido ao caixa. E aí, novamente, né, sempre tem a questão dos honorários no final. E aí também não queria pagar honorários, porque os honorários eram para acompanhamento do processo, para a ação até o final, e o processo acabou na audiência. Né? E aí foi bem complicado esse cliente, porque você ainda ter que sustentar que a ação só não vingou, né, por causa de um ato, digamos assim, antiético da parte dele. Sim, sem dúvida. No mínimo, constrangedor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o escritório de vocês hoje é sobretudo família? Também, não também. É a área, hoje talvez seja mais o carro-chefe, família e sucessões. Uhum. Mas nós também
temos uma atuação muito forte no direito imobiliário. Tudo legal. quanto é causa de direito imobiliário. Os capião, possessória, promessas de compra e venda, contratos imobiliários em geral, renovatórias, revisionais. Legal. Todas essas ações continuam forte, além de outras, né? O escritório também hoje está ampliando as áreas de atuação. Aliás, ficou Mas linda a também reforma, atuamos- né? Não fui lá visitar, mas vi pelas fotos. Também atuamos tradicionalmente em direito administrativo, o escritório também trabalha na área de direito administrativo, tanto no federal quanto no estadual, também com licitações e contratos, um pouquinho menos. Sim, mas... E agora estamos iniciando a área trabalhista no escritório e direcionando um pouquinho mais, portanto, para a área empresarial, porque sempre foi mais pessoa física mesmo. O escritório sempre trabalhou como cliente, predominantemente pessoa física. Mas eu acho interessante, porque você aprende mais a lidar com o cliente. Sim. O cliente, pessoa física, ele é mais difícil de você cuidar, né? Mais difícil de você cuidar. Então, acho que isso te prepara mais para todos os outros. Vinícius, agora a gente entra num momento de um bate-pronto aqui. Eu falo, você me diz o que vem à sua cabeça, hein? Eita. Nunca diga a um advogado. Tem que ser rápido, né? É o que vem à sua cabeça. Não sei, algo como... Bom, eu tenho um preço melhor, eu já consegui um preço melhor. Ai, essa é triste, né? Né? Ai. O que você gosta... Como há nenhum outro profissional que tenha essa particularidade de ter um valor de serviço que não é tão mensurável, né? Que tem tantas variáveis. Eu acho que em geral, né? Nunca comece uma sustentação oral com... Esse não é não é a minha especialidade. Pronto, já entrega logo, né? Realmente. Justiça é? Eficiência. Alvará é? Celebração. Direito nas redes sociais. É algo que tem que ser feito com cautela. Porque você tem pouco tempo, pouco espaço para explicar um posicionamento. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Presencial. E olha que Vinícius entende de tecnologia, viu, gente? O que mais te irrita num processo? É a pessoalização. É o advogado ou o juiz apontando, julgando a pessoa e não os fatos. Isso é o que mais me incomoda. O advogado e o juiz, eles estão ali para fazer esse filtro, para trazer para o processo o que é juridicamente relevante. Então, quando você pessoaliza ou quando você mira na pessoa da outra parte, na pessoa da parte ou na pessoa do juiz ou de quem quer que esteja envolvido no processo, isso me incomoda. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Que não sabe o que está dizendo. Se não fosse advogado, seria? Médico. Médico. Vinícius, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Adorei o bate-papo. Eu que agradeço.
é um privilégio poder estar aqui, Carla Fregona, participando dos Segredos de Justiça. Isso. E não tem como te agradecer. Você imagina. também é muito simpática e torna essa vinda aqui e esses depoimentos mais tranquilos, mais prazerosos. Muito obrigada. Já fica convidado aí para contar mais histórias. Vem aqui mais vezes. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder nenhuma das entrevistas. Até a próxima.